Buenas tardes. Vinimos a apresentar o trabalho sobre México, hecho por Arlindo, Gabriela, Giovana, João Pedro e Maria Clara. Boa tarde. Para quem não me entendeu, a gente veio apresentar um trabalho sobre o México. Bom, aqui na capa podemos ver a bandeira do México e o Speedy Gonzales, um personagem do New Looney Tunes, inspirado no México. Dados gerais do México. O PIB do México é de 1,237 trilhões de dólares em 2022. O IDH é de 0,758 em 2022. E o idioma é o espanhol. A moeda do México é o peso mexicano, equivalente a R$ 0,28 em 2023. E as fronteiras são Estados Unidos, Guatemala e Belize, além de ser banhado pelos oceanos Atlânticos e Pacíficos, o leste e o oeste, respectivamente. A capital do México é a Cidade do México. O governo do México dura de 6 em 6 anos. Andrés Manuel López Obrador, atual presidente do México, eleito em 2018. Número de habitantes: 126,7 milhões em 2021. A população feminina em 2021 é de 51,2%. A população masculina de 2021 é 48,2%. Pirâmide etária. Expectativa de vida de homens é de 66 anos, a de mulheres é de 74 anos. A taxa de nascimento é de 14,9% e a taxa de mortalidade é de 9,4% em 2021. A bandeira do México é representada por 3 faixas. A faixa verde representa a esperança, a faixa branca representa a unidade do povo mexicano e a faixa vermelha representa o sangue derramado nos conflitos de independência do país. A bandeira do México é formada por um fundo com 3 listas coloridas, sendo uma verde, uma branca e uma vermelha, além do seu escudo composto pelo desenho de uma águia e uma serpente. O significado da bandeira remete ao elemento tradicional do país, como a águia e a serpente, além dos cactos, além da luta do povo mexicano pelo seu território. As cores da bandeira são originárias do exército das 3 garantias, que lutou contra a Espanha pela independência do México. Falando um pouco sobre os aspectos físicos do México, o clima predominante é o clima tropical. É um clima que é caracterizado pelas temperaturas médias, que podem ser elevadas durante o ano, ficando entre 24 e 25 graus. Os relevos que podem ser encontrados no México é as planícies nas costeiras, na região litorânea, planaltos e elevados e montanhas escarpadas no centro. A vegetação é a floresta tropical úmida no sul, vegetação de deserto no norte, e o ponto mais baixo é a Laguna Salada, que mede menos 10 metros. Os principais rios é o Rio Grande do Norte, Rio Yaqui, o Rio Colorado e o Rio Balsas. Os principais lagos são os lagos Texcoco e o lago Quitsu. Os principais vulcões é o Popocatépetl e o Colima. Eles estão ambos ativos. Mas para considerar um vulcão ativo, eles têm que estar ou em erupção, mas também pode apresentar sinais de instabilidade, com pequenos abalos ou emissão de gases poluentes. Os principais problemas ambientais é o desflorestamento, poluição do ar nos grandes centros urbanos, poluição de rios, poluição do solo e erosão do solo e desertificação. A erosão do solo é um processo natural, que é o movimento de uma terra para outro lugar, de um lugar para outro. O ponto mais alto do México é o Pico de Orizaba, que mede 5.700 metros. Ele é o pico mais alto do país e o terceiro do hemisfério ocidental. Sobre os biomas do México, ele é um país que tem bastante diversidade de biomas, mas a sua maior parte, 37% desse país, estão cobertos de plantas que sobrevivem com pouca água, assim que mostra a imagem a seguir. Podemos ver aqui relevos e os cactos, que são espécies de plantas que sobrevivem sim com pouca água. Falando um pouco sobre a fauna e a flora. O México é um país repleto de contrastes e de maravilhas naturais, com paisagens diversificadas, que incluem montanhas, desertos e selvas. Por esses motivos, o clima, a vegetação, a flora e a fauna variam de acordo com a localização geográfica. Já a flora mexicana
é uma das mais variadas do planeta. É possível encontrar pastagens, desertos, bosques de coníferas e selva tropical. Aqui vemos 4 exemplos de fauna: o axolote, a iguana espinhosa, o lobo mexicano e o guaxinim pigmeu. Mas hoje eu decidi falar só sobre o axolote, que é uma espécie de salamandra que não se desenvolve na sua fase de larva. Ela permanece naquele estado mesmo depois de adulto. E um adulto pode medir até 23 centímetros, então ele é um animal muito pequeno. O seu habitat natural é rios e lagos do México. Ele se alimenta de larvas e animais pequenos. Ele sim pode ser um bichinho de estimação que pode chegar até R$ 400. É um bichinho de estimação bem caro. As pessoas que têm em casa ou é por hobby ou os cientistas têm ele em casa para estudar. É uma espécie que está ameaçada em extinção. Agora vamos falar um pouco sobre a flora do México. Temos a echeveria, a palma de Guadalupe, a dália e o alfineteiro mexicano. Mas hoje eu vim falar sobre a dália, uma flor cultivada desde o povo azteca. Uma flor que tem variedades de cores, que pode ser rosa, amarelo. E ela é uma flor usada para a medicina, que era para o tratamento de casos de sarampo, varíola, ardência da pele e queimadura e febres. Então é uma flor muito importante para o México, uma flor típica do México, a flor nacional do México. Quais são os recursos naturais do México? São petróleo, cobre, prata, ouro, zinco, chumbo e gás natural. Aspectos econômicos. O México está entre os 15 maiores economias do mundo e é a segunda maior economia da América Latina. Seu maior parceiro comercial e destino de 80% de suas exportações é os Estados Unidos. A economia do México é bem diversificada, incluindo indústrias de alta tecnologia, produção de petróleo, exploração mineral e manufatura. A agricultura representa 3,9% do PIB e emprega mais de 12,5% da população ativa. O México é o sétimo maior poder agrícola do mundo e está entre os maiores produtores mundiais de café, açúcar, milho, laranja, abacate e limões. A pecuária e a pesca também são atividades importantes na indústria alimentícia. O México também é o quinto maior produtor de cerveja e o segundo maior exportador. Pontos turísticos do México. Museu de Frida Kahlo, um museu dedicado à vida e à obra de Frida Kahlo, situado na sua antiga Casa Azul Brilhante. Cancún. Cancún é uma cidade que fica na costa do estado de Quintana Roo, no México, em uma península que se tornou um dos centros turísticos mais importantes do México, tendo conseguido preservar suas belezas naturais. Teotihuacan foi um centro urbano da Mesoamérica pré-colombiana, localizado na Bacia do México, e que hoje é conhecida como o local de muitas das pirâmides mesoamericanas arquitetonicamente mais significativas construídas na América pré-colombiana. Castelo de Chapultepec. O Castelo de Chapultepec é considerado por historiadores como o único castelo real da América. Este castelo fica no alto de uma colina com vista para a Cidade do México e abriga o Museu Nacional de História. Chichén Itzá. A história de Chichén Itzá. Chichén Itzá foi uma grande cidade pré-colombiana construída pela civilização maia no final do período clássico. O sítio arqueológico está localizado no município de Chinún, no estado de Yucatán, no México. Itzá é um dos principais sítios arqueológicos da península de Yucatán. Foi e é uma cidade sagrada e centro de peregrinação maia fundada pelos Itzá, os chamados feiticeiros da água, no século V d.C. O nome Chichén significa boca do poço e Itzá refere-se a quem os fundou, os Itzais, feiticeiros da água, por volta do ano 435. Chichén Itzá é considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Cenotes.
O que são cenotes? Os cenotes são cavidades naturais formadas por crateras de calcário. Os cenotes podem ser subterrâneos e interligados a um vasto sistema de cavernas subterrâneos semiabertos com uma abertura que dá para ver o céu, ou acima do solo e ao ar livre. A palavra cenote vem justamente do maia zenote, que significa poço ou buraco, embora seja mais conhecido por suas famosas praias como Cancún, Tulum e Playa del Carmen. O estado mexicano de Quintana Roo também é a casa dos cenotes considerados como os mais bonitos do mundo. Comidas típicas. O guacamole é nada mais que um purê de abacate que recebe vários temperos, geralmente servido com tortilhas e nachos. Acredita-se que foi criado pelo povo tolteca há milhares de anos. Os tacos. Tacos são tortilhas de milho servidas em formato diferente de burritos. Esse prato recebe diversos recheios, como carnes, queijo, tomate, alface e até mesmo feijão. Quesadilha. Quesadilha é um prato feito com tortilha recheados e grelhados. Os recheios podem ser de carne, frango ou camarão. E claro, queijo. A receita se originou no México colonial e seu nome é uma combinação entre as palavras queso e tortilha. Bolo de chocolate com pimenta. Os mexicanos colocam pimenta até na sobremesa, como é o caso do bolo de chocolate com pimenta. Essa receita é uma tradição asteca que permanece até os dias de hoje. A música do México é muito diversificada e apresenta uma ampla gama de diferentes estilos musicais. Foi influenciada por uma variedade de culturas, principalmente a indígena mexicana e a cultura europeia, desde a Idade Média. Muitas músicas tradicionais do México são bastante conhecidas em todo o mundo, embora muitos admiradores dessas canções desconheçam seu país de origem. Os principais instrumentos utilizados são o violino, o violão, a flauta, a trombeta, a sanfona e a vihuela. Mariachi. Mariachi é um gênero musical popular do México e, simultaneamente, um termo de origem incerta que se aplica aos grupos musicais que performam esse gênero. Originado no estado de Jalisco, no leste do México, mais precisamente numa vila rural de nome Cocula. O mariachi floresceu entre os peões, lavradores e nativos, como música popular incorporando ritmos e harmonia provenientes da Europa e dos astecas. Curiosidades sobre o México. O México é o destino turístico mais visitado da América Latina. O Dia dos Mortos é celebrado e é até um feriado nacional. O meteoro que matou os dinossauros atingiu o México. A Cidade do México é a segunda cidade do mundo com o maior número de museus. A Pirâmide de Cholula, situada no interior do país, é considerada a maior pirâmide do mundo em volume. O Castelo de Chapultepec, localizado na Cidade do México, é considerado por historiadores como o único castelo real da América. A antiga cidade asteca de Tenochtitlan serviu como base para a construção da atual cidade do México. Dia dos Mortos. Para entender mais sobre o feriado, a gente trouxe um exemplo de filme que é Viva a Vida é uma Festa, que se passa nesse contexto do feriado. O Dia dos Mortos no México, apesar do nome, celebra a vida. É um dia dedicado para os familiares que já se foram, com uma celebração animada e cheia de cores. No dia 2 de novembro, os vivos fazem altares com as fotos dos falecidos e os enfeitam com artesanato, bandeiras, comidas e coisas que os parentes gostavam em vida. E é nesse contexto que se passa a história de Miguel. Ele acaba entrando no colorido e impressionante mundo dos mortos, onde encontra seus ancestrais. Ele se vê em diversas situações inusitadas, dando tom aventureiro, cômico e emocional, fazendo jus à fama da Pixar de fazer os espectadores rirem e chorarem em todos os filmes. Viva a Vida é uma Festa é uma representação incrível do México e da sua cultura. Além de falar de um tema tão intrinsecamente cultural do México, trata de religião e da percepção da morte, assuntos no mínimo delicados, mas, felizmente, o filme acerta. Viva a Vida é uma Festa não usa de estereótipos e clichês latinos, e homenageia a cultura mexicana e em uma história sensível, original e, acima de tudo, respeitosa. A elaboração do filme. Dá para perceber que a Pixar realmente se preocupou com essa questão. O time de desenvolvimento contou com diversos consultores mexicanos e 2 diretores que viajaram para o México para pesquisar mais sobre a cultura. Além disso, a equipe fez várias sessões de cinema especiais de teste, com um público selecionado para apontar as incoerências culturais. E como se não fosse bastante, todo o elenco de dubladores é latino. O surpreendente é que, mesmo com toda a preocupação, o filme não ficou didático, como se estivesse ensinando o que é o Dia dos Mortos ou a cultura mexicana. A história independe desse contexto e só usa de forma respeitosa como um plano de fundo para um enredo cativante e emocionante sobre a importância da família, autoconhecimento e o valor dos sonhos. O visual e a música. Não podiam faltar composições tocantes em um filme sobre a importância da música.
O trabalho de Michael Giacchino foi essencial para estabelecer o tom em todos os momentos da jornada de Miguel. Também temáticas, as músicas destacam os gêneros latinos, como cúmbia e mariachi. Há também clássicos da era de ouro cinematográfica mexicana, dos anos 33 a 64, com um vocal forte, melódico e instrumentos de corda bem presentes. Junto com a trilha sonora envolvente, a imagem complementa o teor cativante do filme, com cores vivas e uma animação impecável. No quisiste hacer bien las cosas, pudiste, y ahora pensar en el desquite es prioridad.